boa tarde para quem está aí, que é o Guilherme, no caso. A aula de hoje é o seguinte, a aula 8 é a nossa última aula de front-end do web. A partir da próxima aula a gente vai passar a ver back-end, que é servidores, né, endpoints. A gente vai ver, tem muita coisa para falar de servidor, a gente não vai ter tempo suficiente para falar, então meio que o web vai ficar bem focado no front-end no fim, mas a gente vai ver servidor e a gente vai ver relativamente bem o que a gente precisava ver. A aula de hoje é a última aula de front-end. O que a gente vai fazer é terminar o conteúdo da aula passada, que não deu tempo de ver na aula passada, e a gente vai só continuar, se der tempo, provavelmente vai dar, porque o cast não é muita coisa. A gente vai ver um exemplo, continuar o exemplo da aula 5, que era um exemplo de um chat, uma página de chat, para quem lembra da aula 5, que foi uma aula gravada. A gente fez um exemplo de um chat lá e a gente vai continuar hoje, se der tempo. Começando a aula de hoje mesmo, a gente vai ver transições, certo? Transições é o seguinte. Primeiro, o conceito de transições, ele já existia no CSS, certo? A gente já tinha transições no CSS, que era o quê? Era aquele negócio que, por exemplo, tu passava o mouse por cima de um botão e a cor dele mudava quando o usuário passa o mouse por cima, né? A gente viu na aula 4 isso, eu acho. Mas esse conceito não é a mesma coisa, é um conceito de transição totalmente diferente. Não é a mesma coisa, não confundam uma coisa com a outra. Infelizmente tem o mesmo nome, na minha opinião não devia ter, mas tem. O que são transições no Svelte? São do Svelte, tá? Essas transições, a gente está vendo, são transições do Svelte. E elas são o seguinte, são transições, de fato, são transições, que são associadas a um elemento. Então tu adiciona essa transição no elemento, e essa transição toca quando o elemento entra ou sai do HTML. O que é entrar ou sair do HTML? É alguma coisa no JavaScript colocou o elemento no HTML ou tirou ele do HTML. Por exemplo, a gente usaria DOM-script no JavaScript puro, mas no Svelte a gente não faz isso. O que a gente faz no Svelte? Eu acho que eu não botei um slide para isso. Beleza. O que a gente faz no Svelte, a gente usa o if e o it. Então, por exemplo, o que é que dá trigger numa transição? O que é que faz uma transição acontecer no Svelte? Um if, a condição de um if mudar, de um if no Svelte, aquele if no HTML que a gente viu. Um it, né? A lista que a gente estava fazendo no it, ganhar um item novo, ou perder um item, porque isso vai fazer um elemento novo entrar ou um elemento sair. E esses são os dois principais casos. O await, que a gente viu na aula passada, também vai fazer isso. Enfim, são mais com essas coisas do Svelte que a gente viu, que isso vai acontecer. A sintaxe é essa daqui. É aquela mesma sintaxe do bind. Então, você adiciona como um atributo do elemento, um atributo transition e nome da transição. A transição em si é um objeto. A gente vai ver mais ou menos como é aqui. Mas tem várias transições prontas no Svelte e são elas que a gente vai ver inicialmente, certo? Vamos para o nosso exemplo. A aula de hoje a gente vai continuar usando os exemplos dessa página aqui de exemplos, certo? Que a gente estava usando na aula passada. Primeiro a gente vai ver, cadê? Transições. Eu separei todas as transições built-in, as transições que já estão no Svelte por padrão. A primeira delas é o blur, que é o que a gente vai usar para testar a sintaxe primeiro. Vocês podem ver que ela faz uma transiçãozinha de... O blur, no caso, ele é um desfoque, né? Ele foca e desfoca. Qual é o código disso? Vamos ver. Só tenho que abrir o VS Code aqui, tá aqui. Tá bem em transition, blur. Lembrando que eu passei isso para vocês. Não está aqui. Eu acho que não está aqui, né? Tá aqui. Isso eu tenho que deletar, perdão. Eu tenho que lembrar de dar commit, enfim. Tá aqui, na verdade. O que é aquela página que vocês estavam vendo? Ela é uma página que eu tenho um seletor. Aí esse seletor é um seletor que seleciona uma das transições. Por exemplo, quando eu seleciono o blur, aparece aquele parágrafo blur ali. Porque vocês estão vendo o if ali, né? Tem um if. E o if, que nem eu falei, ele é uma das construções da linguagem que faz um elemento entrar ou sair do HTML. Então, por exemplo,
quando a gente clica no botão que ativa e desativa, o botão sumir / aparecer, ele faz com que esse if fique falso e, portanto, esse P, né, esse parágrafo, ele some. Quando esse parágrafo some, ele ativa a transição que está aqui definida com o atributo transition blur. Então vocês estão vendo, é transition, blur. De onde é que vem esse blur? O que é esse blur? É uma das transições construídas por padrão do Svelte. Como é que eu peguei ela? Eu dou import ali. Import, blur, e as outras transições que eu vou usar nessa aula, from svelte.transition. Essa é uma biblioteca que está para o padrão do Svelte, vocês podem usar quando vocês forem fazer as transições de vocês e, enfim, o site de vocês. O blur é o primeiro que tem, no slide. A sintaxe é essa, né? Vocês viram? Transition, o nome da transição. Aí, estava aqui o slide, eu botei muito para frente. Enfim, o if muda, faz com que o elemento entre ou saia do HTML, o it também faz, o await também faz, então são esses os casos que vão gerar uma transição no Svelte. As transições elas têm parâmetros, mas a gente vai ver isso já. Vamos antes ver os exemplos de transição que a gente tem. A gente tem o blur, que a gente acabou de ver. A gente tem o fade, que ele faz isso aqui. É tipo o blur, ele não desfoca, ele só aparece o som. É só opacidade. Tem o fly, que ele voa, né? Ele sai para longe e volta. Tem o scale, que ele faz ele aumenta, diminui. E tem o slide, que ele faz como se fosse uma daquelas janelas de persiana, né? Tá ligado? Enfim, é isso. Essas são as principais transições que tem construídas por padrão do Svelte. Voltando para cá, vocês vão ver que elas são a mesma coisa do blur, basicamente. Tu bota aqui, tu importa elas e tu usa elas aqui. Tirando o fly. Vocês estão vendo o fly? Eu vou... Acho que tá no... Eu ia dar zoom, mas não sei se tem aqui. Acho que tá bem pra ver. Eu tenho que tirar isso aqui. O fly ele tem uma coisa especial nele. O fly ele recebe parâmetros, certo? Os parâmetros de uma transição são, como vocês podem ver, um objeto. Então vocês vão fazer transition fly é igual a... Vocês vão abrir chaves a primeira vez para entrar no mundo do JavaScript e as chaves a segunda vez para criar um objeto. No caso do fly, ele é um objeto que ele recebe alguns parâmetros. Os dois parâmetros que eu estou usando são o x inicial, a coordenada x inicial que o parágrafo vai aparecer, e o y inicial, que nesse caso é 0. Como eu estou usando o x 2000, então ele está muito para a direita, e o y 0, ou seja, ele está parado no lugar, ele está vindo totalmente na direita, no nosso exemplo aqui. Vou vir aqui no fly, vocês vão ver, ele está lá na direita e ele volta. Se eu por acaso botar aqui eu vou botar 200%, não vou botar tão longe. Vocês vão ver que ele vai vir dali. Como eu não botei tão longe, ele está até dentro da tela. Enfim, isso é são os parâmetros que o Fly aceita. Mas ele tem outros parâmetros, na verdade. Por exemplo, você pode adicionar um delay no Fly, que ele faz com que, depois que tu clica no botão, ele espera um tempo para a animação começar. É a mesma coisa do delay que tinha na transition do CSS. Duration também, é outra coisa que tinha na duration na transição do CSS, que determina quanto tempo a transição demora para acontecer no fim, né? Como eu falei, não é o mesmo conceito a transição do CSS e do Svelte, mas a transição do Svelte é uma forma específica de transição do CSS, né, basicamente. É uma ajuda, é um assunto sintático, né, um atalho para a gente fazer transições mais rápido. Vocês podem, ao invés de usar isso aqui, usar a transição do CSS na mão do zero, mas isso aqui é muito útil, então frequentemente vai ser útil. No exemplo de hoje a gente provavelmente vai usar isso.
Agora, essas foram as transições built-in do Svelte, tá? As transições que já existem no Svelte. Transições, na verdade, são coisas gerais. A gente pode fazer as nossas próprias transições. A gente pode usar bibliotecas que têm transições, por exemplo, feitas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não vou mostrar a transição como tu cria, porque criar ela é um pouco complicado. Ela é um objeto meio complexo e tudo mais. Vocês podem ir atrás de ver, não vai caber nessa aula, daria uma aula inteira só disso. O que eu vou mostrar é o tipo de transição que dá para fazer. Não é esse aqui, mas é bem aqui. Isso é um exemplo de uma transição bem mais complexa. Isso é uma transição, então pode não parecer, mas é uma transição. E, enfim, isso é... Eu vou mostrar o código para vocês. Primeiro, o código da página em si, que é esse daqui, ó. Tá aqui, é Transition Typewriter, que é o nome da transição, que a gente fez nesse caso, e a velocidade dela é 1. O código da transição é esse daqui. É um pouco complicado, então de novo, eu não vou mostrar para vocês, mas ele basicamente é JavaScript, ele usa um sistema de tick. Então, para quem tem uma ideia de game dev, por exemplo, é um sistema de tick de processamento de jogo, por exemplo. Mas eu não vou mostrar como faz realmente. Vocês podem ver na página do Svelte mesmo, tem... Esse exemplo eu tirei da página do Svelte, então se vocês quiserem ver. Mas é só para vocês terem uma ideia do tipo de transição que dá para fazer com esse sistema. Certo? Continuando. Além de transições, a gente tem um conceito que é muito parecido e que a gente não vai ver aqui no web porque, de novo, é um pouco complicado. É o conceito de animações, que também existe no CSS. A gente não viu no web também porque é um pouquinho complicado. Mas eles basicamente são uma animação que toca quando elementos de um it são reordenados. Então, quando você reordena uma lista e tem um it que está renderizando essa lista. É uma situação um pouco específica, mas eu vou mostrar para vocês de novo um exemplo, para vocês verem do que eu estou falando. Aqui eu tenho uma página que ela é só um botão de adicionar um item e ordenar uma lista. Quando eu adiciono um item, ele adiciona um número aleatório numa lista que tem na minha página, certo? Vou mostrar o código para vocês. Aqui eu tenho uma lista, bem aqui. É uma lista de números aleatórios, certo? Quando eu clico no botão, ele adiciona um número aleatório nessa lista. E eu tenho um it no final, bem aqui, que simplesmente renderiza essa lista, certo? O que vai acontecer? Quando eu clicar em ordenar a lista, ele vai ordenar a lista baseado nos números, do menor para o maior. E vocês vão ver que ele vai tocar uma animaçãozinha. Que nesse caso é um giro, né? Ele gira um pouquinho. É basicamente isso. A animação do Svelte, ela serve só para isso. Tu tem uma lista, tu reordena essa lista, ele toca uma animaçãozinha. Para que isso é útil? Por exemplo, o to-do list é uma das coisas que mais fazem com web. Geralmente é o benchmark para saber se a pessoa sabe, enfim. E no to-do list, geralmente, tu deixa o teu usuário reordenar a to-do list do jeito que ele quiser. Ordenar por prioridade. Nesse caso, tu pode, ao invés de se eu não tivesse essa animação, olha o que iria acontecer. Eu vou tirar a animação bem aqui, ó. Tem esse animate with, vou tirar. Vou adicionar aqui vários itens. Cliquei para ordenar, todo mundo pulou, simplesmente pulou. É isso que vai acontecer com o padrão se você ordenar uma lista no Svelte, no React, onde for. Vai acontecer isso, eles vão pular. E na to-do list vai acontecer a mesma coisa. Os teus itens vão pular quando tu ordenar eles. Então é para isso que serve a animação. Tu faz uma animaçãozinha para o usuário ter um feedback mais visual do que está acontecendo. Se eu tiver no e-commerce, aí eu fizer uma lista de produtos com filtro, né? Eu posso ativar também essa animação? Um filtro? Ativo o filtro para ele mostrar só o tipo de conteúdo. Ele reordena a lista por todo mundo. Eu acho que... Boa pergunta, isso é uma ótima pergunta. Eu acho que não,
Porque quando tu estiver adicionando um filtro, tu provavelmente vai estar... É uma ótima pergunta, não tem nada a busca. Não tem como dizer. Ah, é porque você tem que fazer uma busca. Depende do jeito que tu vai fazer isso. Porque se tu fizer uma lista nova, assim, porque tu provavelmente vai fazer uma requisição pro servidor, aí se tu fizer, por exemplo, a lista que tu tem, se tu atribuir a lista nova que tu pegar no servidor na lista que tu tem, então tu fizer um igual, provavelmente não vai reordenar, né? Tu teria que fazer manualmente uma reordenação, eu acho. Aquele ponteiro para cada item que a gente não dá. Tu teria que primeiro filtrar a lista original e reordenar ela, eu acho. Não seria simples. E não seria automático, com certeza. Mas o que funcionaria, a transition funcionaria fácil nesse caso. A transition tocaria automaticamente, provavelmente. A animação, não. Tu teria que fazer manualmente. Tu teria só que adaptar manualmente. Porque o problema é que tu perderia itens, e daí, tipo assim, tu pode ter menos itens do que tu tem atualmente, a animação não ia tocar desse jeito que, tá ligado? Automaticamente. Tu ia ter que adaptar um pouquinho. Enfim, nesse caso, essa animação ela é bem besta, né? Mas, eu tirei a animação, deixa eu voltar aqui para você ver. Porque eu não estou mostrando na animação o código dela. Porque é aquela mesma situação da transição customizada. A animação tu tem também que fazer ela na mão. Eu acho que não tem nenhuma animação built-in no Svelte, eu acho. Essa animação, por exemplo, ela é bem simples, mas eu não vou mostrar porque tem coisas complexas aqui que não vai dar tempo de mostrar. A não ser que vocês queiram. Se alguém quiser especificamente perguntar, eu posso parar e falar sobre. Mas se não, não vou. Beleza. Aí sim, essa animação, o que eu ia falar é que essa animação é bem besta, mas no Julite, por exemplo, uma animação bem mais séria seria cada item dar uma coisada assim e voltar pra cá, ou enfim. Ou eles pularem assim um por cima do outro, enfim, coisas desse tipo. Foi isso de transição e animação. O que a gente vai falar agora é estilo global versus local versus global, que é um conceito que a gente viu na aula 5, mas a gente só falou de estilo local. Hoje a gente vai falar de estilo global. É um conceito muito simples, a gente vai passar bem rapidamente por isso porque é muito simples. A gente viu que estilo, primeiro, a gente viu que Svelte é um framework de componentes. Tu tem componentes e cada componente tem seu HTML, seu JavaScript e seu CSS, principalmente. CSS que está dentro de um componente, estilo dentro de um componente, só afeta o próprio componente, HTML dentro do componente. Isso é o estilo local, é o conceito de estilo local que o Svelte usa. Mas, frequentemente, tu precisa... eu vou mostrar o exemplo, né, antes do estilo local, na verdade. Eu só tenho o exemplo do estilo global. Ok. Deixa eu falar de estilo global antes. Frequentemente, a gente precisa definir estilos que afetam todos os componentes dentro da página inteira, sem se importar onde que eu estou atualmente. Então, que afete todos os componentes. A gente pode fazer isso usando um seletor, que é seletor global, que a sintaxe é essa daqui. Que talvez está um pouco confuso assim, mas eu vou mostrar no código. O que é que ele faz? Ele vai selecionar qualquer coisa que esse seletor selecione, independente de que componente esse seletor está. Vamos ver o exemplo aqui. O exemplo aqui nesse caso é esse. Isso são 3 componentes. Vou mostrar o código antes, para ser mais fácil de vocês visualizarem. Aqui em estilo. Aqui é o seguinte. A gente tem primeiro esse componente local, que está em outro arquivo, é um componente. Aqui a gente usa esse componente dentro dessa tag, né, componente. E a gente também faz um parágrafo. A gente cria um parágrafo com a classe estilo local. Aí o que a gente faz aqui? Estilo global, perdão. O que a gente faz? A gente faz um seletor
que é global, estilo global. Então é aquela sintaxe que eu mostrei para vocês. Esse global vai fazer com que qualquer coisa que seja selecionada por isso aqui, seja de fato selecionada por isso aqui. Não importa que componente ele está. Ou seja, se dentro desse componente local tiver alguma coisa, alguma classe, ponto estilo global, ele vai ser selecionado por esse seletor e, portanto, ele vai ter background color aquamarinho. No nosso caso, esse seletor, esse componente local, ele tem, sim, um parágrafo que tem a classe estilo global. Além disso, ele tem um parágrafo com a classe estilo local também. Aí vamos ver no nosso exemplo. Aqui, esse primeiro parágrafo é o parágrafo de estilo local, que só seleciona do componente. Esse segundo é o parágrafo que está no subcomponente, no componente chamado local. Só que ele está sendo afetado pelo estilo global de cima. O de baixo, o último, é o parágrafo do próprio componente pai, que está sendo selecionado pelo seletor do próprio componente pai. Então, não tem muito o que dizer. O estilo global serve basicamente para a gente fazer estilos que a gente vai usar na página toda, que é algo que vai acontecer frequentemente. Na minha própria página, na página de exemplo, eu provavelmente vou mostrar no caso disso. Enfim, não tem muito o que falar sobre. A única coisa que eu vou falar sobre é uma recomendação de que não abusem muito disso, porque o motivo do estilo local existir é separar o estilo em componentes específicos. Se tu botar todo o teu estilo em um componente só e usar global em tudo, tu vai acabar completamente com o sentido de usar estilo local. Vai ficar o teu CSS todo numa página, tu não vai saber onde está as coisas, não vai conseguir encontrar, vai ficar gigantesco, enfim. Mas é útil frequentemente, só não pode abusar disso. Foi isso de estilo local e global, não é muito complicado. Agora, metadados é outro conceito que é bem simples também, que é o seguinte. No HTML a gente tinha aquele elemento head, que ele ficava na estrutura do HTML que a gente, desde que a gente entrou no Svelte, a gente ignorou a estrutura completamente. A gente não vê mais head, a gente não vê mais body, aquela tag HTML a gente não vê mais. Mas aquela tag head era muito importante, porque ela era a tag de metadados do nosso site. Então o Svelte ele dá uma ferramenta para a gente conseguir mexer naquela tag, mesmo dentro do componente do Svelte. Essa ferramenta é uma tag também, é um elemento, que é o elemento Svelte Head. Vou mostrar um exemplo, que é esse daqui, cadê? Vem aqui. Aqui. Vocês podem ver que é o seguinte, além do meu HTML aqui, eu estou adicionando uma tag a mais, que é a tag Svelte Head, vocês podem ver, que ela é uma tag head. Então dentro dela eu coloco, por exemplo, o título da minha página, que eu colocaria na tag head, e o metadados. Por exemplo, eu coloquei uma descrição aqui. Essa é a página de metadados do, enfim, com a descrição. Agora tem uma situação interessante que eu não sei se vocês perceberam. Esse metadados, enfim, esses metadados, eles estão no componente, eles não estão na página inteira. O que a gente vê é que as páginas tinham metadados. No Svelte, os nossos componentes podem ter metadados individualmente. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem um subcomponente bem aqui embaixo, que ele está dentro de um if, que eu tenho um botão que mostra esse componente. Dentro desse componente, eu tenho outro Svelte Head que tem um título diferente. O que é que vai acontecer? Se eu mostrar esse componente, o título da minha página lá em cima vai mudar. Tá aí. Então, o Svelte tem uma forma muito simples da gente mudar os metadados da página de forma dinâmica, basicamente. O que vai ser útil frequentemente. Então, é bom saber. Mas a principal utilidade do Svelte Head é mais dar os metadados iniciais da página mesmo. A gente não vai usar com tanta frequência isso aí, na verdade. Mas é bom saber que existe. Enfim, é isso. O Svelte Head não tem muito o que falar sobre também. É o que a gente já sabia de metadados do HTML, é só uma sintaxe diferente agora para o Svelte.
É o que eu falei de dinâmico, blá blá blá, beleza. Contexto. A próxima coisa que a gente vai ver agora, esse é um conceito um pouco mais complicado, que a gente viu, é o conceito de contexto. Esse conceito é importante que vocês entendam porque ele existe em qualquer framework que tu vê por aí. No Svelte, no React existe, no Svelte existe, enfim. É o seguinte, o Svelte ele é baseado em componentes. O Svelte não é o único que é baseado em componentes. O React, para tu fazer código bom, tu separa também em componentes o teu código. No Svelte só é mais explícito, mas o React também existe. Só que quando tu separa o teu código em componentes, começa a existir um problema de que é o seguinte, a tua página ela é integrada, as coisas se comunicam. Então tu precisa ficar passando informação de pai para filho, de elemento pai para elemento filho. A gente faz isso, como a gente viu lá atrás, com propriedades, que são os atributos de componentes. De novo, a gente faz isso no Svelte, a gente faz isso no React e eu imagino que outros frameworks também. Qual é o problema? HTML, como a gente viu no próprio HTML puro mesmo, é uma árvore que cresce e ela pode ficar muito confusa, muito complexa, e tu pode ter elemento, e tu vai ter, eventualmente. Só que quando a gente começa a usar componente, isso começa a virar um problema, por quê? A gente não tem só um elemento dentro de um elemento dentro de um elemento, a gente tem um componente dentro de um componente dentro de um componente. E cada componente é um arquivo separado, que tem o próprio JavaScript, tem o próprio blá blá. Começa a ficar meio complicado isso. Então tem um problema que se eu tiver na árvore lá em cima, e eu tenho um elemento pai lá em cima, que esse elemento tem algum estado, por exemplo, uma variável com estado, que eu quero compartilhar esse estado com o elemento que está lá embaixo, eu tenho que passar essa informação por todos os componentes intermediários que talvez nem usem essa informação. Então eu estou tacando um monte de informação que esses elementos do meio não se importam, mas que está enchendo o código deles. Para a gente não precisar fazer isso, a gente tem o contexto, o conceito de contexto, que ele basicamente define informações públicas para a página inteira, públicas assim, que permite que tu acesse ele por qualquer lugar. Isso permite basicamente que tu, ao invés de tu ter árvore, né, tu tem um elemento lá em cima, agora isso é muito legal para ter um... Não, mas tá de boa. Enfim, tu tem um elemento pai lá em cima, tu basicamente perfura a informação por toda a árvore e tu deixa o elemento filho acessar diretamente do elemento pai. Basicamente isso. Como é que a gente faz isso? É simples. O Svelte, eu não lembro como o React faz, mas eu vou falar como o Svelte faz. Ele te dá uma função createContext, que ela retorna outras duas funções. E o que essas duas funções fazem? Eu vou mostrar no código, por exemplo. Vou mostrar o código primeiro, porque aqui não vai dar para muita coisa. Aqui em cima em context, sem estado primeiro. Primeiro a gente tem uma página aqui, certo? Mas antes de mostrar a página, eu vou mostrar um arquivo JavaScript para vocês. Por quê? A gente pode criar JavaScript dentro de um projeto Svelte, tá? Eu não falei isso até agora. Mas do mesmo jeito que tu pode criar um componente, tu pode criar um arquivo JavaScript. Não é um problema. E tu vai poder importar coisas que tu exporta desse arquivo JavaScript dentro do componente. Não é um problema isso, certo? O que a gente está fazendo aqui? A gente está usando aquela função createContext que eu falei, e essa função, como eu falei, retorna duas outras funções. Então, o que eu estou fazendo aqui, createContext, retorna a função getDarkMode e a outra função setDarkMode. Isso são só nomes de variáveis, então eu posso botar o nome que eu quiser aqui, só para deixar bem claro. O que é que importa? A primeira função, ela serve para receber o contexto. Ou seja, é a função que o elemento filho vai usar lá na árvore, no fim da árvore, para receber a informação que ele quer. A segunda função é a função que define o contexto. Ou seja, é a função, o elemento pai vai usar para setar o contexto. Ou seja, é basicamente atribuir uma variável. Só que ao invés de só atribuir, ele tem que usar uma função para isso. Ou seja, o que o elemento pai vai fazer? Ele vai importar essa função, que a gente está exportando bem aqui. Vejam, a gente está exportando essa função. Então o elemento pai vai vir aqui, importar essa função, setDarkMode, e bem aqui,
ele vai definir a função. O contexto. Ele vai chamar a função, né, para definir o contexto. A função setDarkMode. Esse exemplo aqui é um exemplo de modo escuro, né? Então é preferência do usuário, é modo escuro ou modo claro. Vou mostrar um exemplo para vocês. Mentira, antes de mostrar o exemplo para vocês, eu vou mostrar o componente usando. Bem aqui mesmo. Aqui vocês podem ver que o que a gente faz, DarkMode é igual a getDarkMode, que é a função que a gente importou também naquele arquivo de JavaScript. Agora tem uma situação aqui que ela é complicada, que é o seguinte. O contexto, pelo menos no Svelte, eu não vou saber dizer como é que isso funciona no React, mas provavelmente tem uma situação parecida, é o seguinte. Tu tem uma situação complicada aqui, que é, se tu passa uma variável sem estado para dentro do contexto, tu não consegue mais atualizar ela nunca mais. Porque basicamente tu pode atualizar ela, na verdade. Mas qual é o problema? Tu vai atualizar ela, mas os componentes que estão usando o contexto nunca vão saber que tu atualizou ela, porque ela não tem estado. Eles só vão saber se ela tiver estado. Nesse caso aqui mesmo, eu não estou usando estado. Vocês vão ver bem aqui que essa variável prefers_darkMode, ela é esse código aqui vocês podem ignorar. Basicamente, eu vou botar um true aqui, temporariamente. Depois eu explico para vocês o que é. É uma variável sem estado. Já era uma variável sem estado antes, é uma variável sem estado agora. Qual é o problema? Mesmo que eu atualize essa variável quando eu quiser, esse componente filho aqui nunca vai saber que essa variável atualizou. Nunca. Porque ela não tem estado. Então, o que a gente faz? A gente adiciona estado na variável. Não tem segredo, né? Mas tem problemas que entram aí, que eu vou explicar para vocês agora. Vocês vão ver que tem um certo e um errado aí, porque é uma situação bem complicada essa. A gente tem a mesma função userContext, certo? É igualzinha nesse exemplo, não muda nada. E agora a gente tem aqui uma situação que é a seguinte. Primeiro, eu vou declarar minha variável como estado, diferente de antes, que eu estava declarando sem estado. Mas qual é o problema? Eu não posso simplesmente fazer isso aqui. setDarkMode, ou seja, eu quero fazer com que o meu contexto seja a variável que eu defini. Não é para fazer isso? Não, eu infelizmente não posso fazer isso. Por quê? Porque senão, quando eu for usar a variável, cadê? Bem aqui. Aqui. Quando eu for modificar a variável, eu vou basicamente quebrar a ligação. Esse é um exemplo que eu já tenho as coisas feitas, mas enfim. O que eu faria normalmente? Se eu tenho um botão que muda de Dark Mode para Light Mode, ele vai simplesmente mudar a variável de true para false ou de false para true. Mas qual é o problema? Esse estado não é estado desse componente, é estado do componente pai. Então eu não posso modificar dentro do componente filho o estado do componente pai. Isso quebra as coisas. É uma limitação do Svelte, que de novo eu não sei se o React tem, mas é uma limitação que o Svelte tem. Qual é a solução que é recomendado, né? Se vocês forem ver a documentação, é a solução recomendada para você consertar isso. É a seguinte, é até a solução que está aqui. Eu não faço isso daqui, esse código está comentado, eu faço isso daqui. Na verdade, eu vou setar o meu contexto não com uma variável, mas com uma função que retorna a variável. Parece um meio termo meio desnecessário, mas não é. Porque o que a gente vai fazer agora quando a gente for usar a variável, primeiro a gente vai ter que usar uma função. Então, apesar de eu recebo o DarkMode aqui com um getDarkMode, toda vez que eu for usar ela, então, por exemplo, dentro do if, eu tenho que usar ela com uma função. Então, eu tenho que chamar uma função. Aí, por quê? Por que isso? Por que eu tenho que fazer isso? É aquela situação que eu acabei de falar do state sendo pai. Por quê? Se ela, por acaso, não fosse uma função, né? Digamos que DarkMode é, de fato, aquela variável com estado. É a variável do componente pai que tem estado. Esse DarkMode aqui,
ele na verdade é o estado imediato daquele componente pai. Então, enfim, vocês não precisam entender 100%, tá? Se vocês entenderem é melhor, porque é algo bom de se entender. Pode dar problema se você não entender isso perfeito. Só que qual é o problema? E isso resolve esse problema, tá? Isso resolve o problema de que a gente não conseguia acessar o estado do pai imediatamente. Agora a gente consegue. Qual é o problema? A gente não consegue modificar esse estado em um componente filho. Por quê? Porque tudo a gente tem uma função. A gente não tem mais o estado do componente pai, a gente tem a função que recebe o estado do componente pai. Ou seja, se eu vier aqui e modificar Dark Mode, vocês estão vendo que eu estou modificando Dark Mode para ser não Dark Mode. Qual é o problema disso aqui? Tu consegue ver o problema? Porque ele vai mudar esse local, o nome do pai. Não, O quê? ele vai mudar o Dark Mode que ele muda. Não vai ser o do pai, vai ser esse aí. Não é isso. O problema é o seguinte, Dark Mode é uma função, não é a variável do estado. Então o que eu estou fazendo aqui é, antes Dark Mode era a função que retorna a variável do estado do pai. Agora eu estou fazendo Dark Mode é igual a não Dark Mode. Uma função é igual a não a função. Eu vou quebrar a função, basicamente. Vai parar de funcionar. Tem até um exemplo disso. Vamos ver aqui. Esse é o contexto sem estado, certo? Enfim, já passei disso. Esse é o contexto com estado. Eu tenho dois inputs. Um é o input de modificar o estado dentro do elemento pai. Se eu modificar ele, beleza, sem problema. Mas se eu tentar modificar dentro do elemento filho, ele vai fazer isso daqui. Cadê? Ele vai fazer a função ser igual a não a função. Então ele vai quebrar a função. Vamos ver o que vai acontecer. Quebrou a função. E agora, mesmo que eu tente mudar aqui, não muda mais, porque quebrou a função totalmente. Então a gente não pode fazer isso. Isso não é uma solução válida. Não serve. Qual é a solução certa então? Mó meia volta, né? Gigantesca. Mas enfim. É necessário, infelizmente. De novo, a gente tem aquele. Né, é a mesma coisa, não muda nada aqui. A gente tem o mesmo problema de antes, beleza. E a gente tem a função. O que é que mudou aqui? Mudou o seguinte. Agora, Dark Mode não é mais uma variável só com. Calma aí, porque aqui eu estou no elemento pai. Então aqui, Dark Mode é uma variável. Lembrando que no elemento pai, mesmo exemplo anterior, eu tenho o Dark Mode que é só uma variável do estado, normal. No elemento filho, que eu tenho um Dark Mode que não é mais uma variável do estado, e sim a função que retorna a variável do estado do pai. São duas coisas diferentes. Agora, nesse exemplo novo, a gente tem uma situação parecida. Vou voltar aqui. Deixando claro, a gente tem primeiro, no elemento pai, aqui a gente está no elemento pai, a gente tem Dark Mode, que é a variável com estado, que não é mais uma variável com estado, é um objeto com estado. Por quê? Vamos ver por quê, não vou adiantar. O que é que vai mudar por a gente ter um objeto agora? Isso aqui não vai mudar, a gente vai ter uma função que retorna um objeto com estado, certo? O nosso contexto é esse agora. E agora, quando a gente for usar essa informação Dark Mode, a gente vai ter que acessar ela com Dark Mode, que é o acesso de objeto, né? Então, ao invés de a gente só acessar Dark Mode, a gente vai ter que acessar a propriedade Dark Mode do objeto. É chato, mas é necessário. O que a gente vai fazer no elemento filho agora? É uma situação parecida. Agora, ao invés de a gente acessar só a função, lembrando, a gente vai ter de novo a função Dark Mode, que recebe o objeto que tem o estado. Só que agora a gente chama a função e acessa o estado dentro do objeto. É uma meia volta gigantesca, mas de novo é necessário. Agora o problema da atribuição, que era o problema gigantesco que a gente tinha. A gente consegue consertar ele? Vamos ver. Esse está errado, perdão. Não é para ter seguido. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer com que o onClick faça o seguinte. Primeiro, acessa o objeto, retorna o objeto, chamando a função Dark Mode, e acessa a propriedade Dark Mode dentro do objeto Dark Mode. E faz isso ser o contrário do que era antes. Isso vai funcionar. Por quê? Porque antes a gente estava modificando a função, né, beleza?
Só que agora a gente está acessando o atributo da função. O que a gente poderia tentar fazer no outro? Você não vai ter uma diferença aqui e eu poderia tentar fazer no outro, que é o seguinte. Bem aqui. Eu poderia fazer isso aqui, né? Só que não posso. Por quê? Porque isso aqui agora é um valor. Eu não posso fazer. É um problema de programação mesmo. É isso aí. Quem fez Leap vai saber o que está acontecendo aqui. Não posso fazer isso. Agora, no nosso caso novo aqui, eu posso. Por quê? Porque é um objeto. O objeto vai ser acessado por referência e a referência dele vai ser o estado do pai. Então isso eu posso fazer aqui, certo? Eu posso chamar a função e modificar ele. Então assim, é um pouquinho confuso, é bastante confuso, na verdade, não tenho como falar, isso é um pouco confuso, é bastante confuso. Mas, se você tiver uma situação dessas, essa situação ela é um pouco específica, tá? Porque frequentemente o que vai acontecer é, tu tem um elemento pai lá em cima, esse elemento tem um estado, tu quer compartilhar esse estado com o elemento filho. Mas quem controla esse estado, quem modifica esse estado, é só o elemento pai, geralmente. Nesse caso, tu não precisa fazer essa viagem toda. Tu só precisa fazer isso se os elementos filhos modificarem o estado também. Que é o caso que a gente está mostrando. Aí só para mostrar que funciona agora. Vamos aqui. O elemento pai está aqui, beleza, consegue modificar. E agora o elemento filho também. E nada quebrou. É assim, também uma coisa de boa prática, de novo, sobre contexto. Contexto de novo, é uma saída de última opção. Vai diminuir o teu código, se tiver essa situação que eu falei da árvore gigantesca, é melhor usar. Mas não use loucamente, porque tu dá acesso a estado para coisas que nem sempre precisam desse estado. E essa situação específica do elemento filho modificar o elemento do estado pai também é perigosa. Vocês só usem isso se for realmente necessário. Se não for necessário, não façam isso, porque é questão de responsabilidade do... Cada componente tem que ter sua responsabilidade própria. Se o elemento pai tem um estado próprio dele, só ele devia modificar o estado dele. Mas se for necessário, vocês podem fazer isso aí. Se o subelemento quiser modificar só o dele, não precisa do contexto. Só o dele. Se pode escurecer só o dele. Se quiser mudar só o dele, teria que pensar aqui. Tu poderia. É porque assim, o que tu poderia fazer. Eu acho que tu teria que criar outra variável necessariamente. Mas não, se for só o dele, tu pode só fazer um estado para ele. Agora se tu quer aquela situação. Tá. O que tu. A pergunta. Assim, vou falar, mas tu vê se era isso. O que tu pode fazer é aquela situação do bind que eu falei na aula passada, que é. Eu tenho até um exemplo aqui, que é bem parecido. Acho que é o bind aqui. Que quando o pai modifica, o filho modifica, mas quando o filho modifica, o pai não modifica. É tipo isso. Nesse caso, tu de fato usaria o bindable de preferência, e daí tu não poderia usar o contexto, se estivesse usando o bindable. Eu tenho quase certeza, tu não poderia usar o contexto. Porque tu tem que usar a propriedade para usar o bindable. Então, se tu quiser simular isso com contexto ao mesmo tempo, né, se tu tiver a situação da árvore e tu quiser fazer isso, tu teria que fazer na mão um estado a mais, eu acho, nesse elemento, né, nesse caso aqui. Tu teria que fazer um let, cadê? Let, dark mode local, né, tipo isso, igual state. Tu pode iniciar como o dark mode do pai, né, enfim. E tu teria que já iniciar isso na mão para fazer comportamento. O Svelte não vai te dar essa situação de graça. É uma situação bem específica, me parece, pelo menos. Mas o Svelte não vai deixar de fazer isso padrão, realmente. Mas é isso. Beleza, contexto era isso, o resto dos slides é só falando do que eu já adiantei. Primeiro situação de get, segunda opção de set, enfim. Contexto pode ter a variável reativa, eu mostrei tudo, beleza? Agora a gente vai para effect. Tem alguma pergunta de contexto? Alguém tem alguma pergunta de contexto?
é um assunto mais complicado, então, ver se alguém tem aí. Acho que não. Seguindo, a gente tem effect. Effect é efeito. A gente viu isso na aula 5 também, mas a gente viu bem por cima. Aqui a gente vai dar uma olhada um pouco melhor. Efeitos, que nem a gente viu, são funções que rodam quando variáveis reativas são referenciadas dentro dela e elas são modificadas, basicamente. Então, tu tem uma função que tu passa para esse efeito. Se tu referencia uma função dentro desse efeito, esse efeito roda de novo, quando o estado muda. Uma função não, pera, se tu referencia uma variável com estado. Vou mostrar um exemplo. A gente viu na aula 5, reveja na aula 5, de novo. Deixa eu mostrar o código primeiro, é mais fácil de ver. Effect aqui. Aqui é o seguinte, a gente tem dois estados na nossa página, um estado alto e um estado show. E a gente tem um efeito dentro que ele referencia, por exemplo, ele referencia alto, certo? Então o que vai acontecer? Ignora o resto da função por enquanto, eu já vou explicar. O que vai acontecer toda vez que alto mudar, se alto virar true ou voltar a ser false, essa função dentro inteira vai rodar de novo. Basicamente isso. Não tem muito segredo no effect. Eu não vou nem mostrar o exemplo ainda, eu vou seguir antes de mostrar. Qual é a coisa nova que a gente tem no efeito que eu não falei no ano passado? O efeito ele aceita algo chamado de função de destruição, função de desconstrução, né? Enfim, eu acho que é desconstrução. Que é uma função que ela fala o seguinte: o efeito que ele faz? Ele roda toda vez que uma variável reativa muda. A função de destruição, enfim, eu dei o nome aqui? Não. Acho que não. Tá vendo? Enfim, vou chamar de função de destruição. Eu não sei qual é o nome. O que ela faz? Ela roda imediatamente antes do próximo efeito mudar. Então o que vai acontecer? A primeira vez que o componente entrar na página, o efeito vai rodar. Se a variável modificar, a variável que está sendo referenciada, ele vai rodar um efeito, mas antes de rodar o efeito, ele vai rodar a função de destruição, basicamente. Para que ele serve? Se tu, dentro do efeito, tu criar um recurso, por exemplo, esse é um exemplo difícil de dizer. Mas a gente tem um exemplo aqui, que é o exemplo que eu vou mostrar. No exemplo que eu vou mostrar, a gente cria um timer. Eu vou mostrar o exemplo que é mais fácil. Aqui. Nesse exemplo, a gente usa essa função setInterval, que é uma função do próprio JavaScript, certo? Eu não mostrei, mas é uma função dentro do JavaScript. Eu vou mudar aqui. Beleza. Enfim, continuando. Essa função setInterval é uma função do JavaScript. O que ela faz? Ela seta um timer. Ela seta um timer que vai rodar uma função depois de certo tempo. Nesse nosso caso aqui, o que a gente está fazendo? A gente está setando uma função, um intervalo, que a cada 500 milissegundos, eu estou dando math.for aqui, não precisa, é um número cheio, né? A cada 500 milissegundos, ele faz com que show seja o contrário do que ele é. Então, se show era false, ele vai virar true. Se show era true, ele vai virar false. A cada 500 milissegundos ele vai fazer isso. Só que qual é o problema? Primeiro, eu vou tirar a função de distribuição temporariamente. Opa. Vou tirar ela temporariamente e a gente vai ver o que esse código faz. No exemplo, cadê? O exemplo aqui, aqui. O que a gente faz? A gente tem um botão que mostra o P e desaparece o P. Só que a gente tem um botão que ele automaticamente, cadê? Bem aqui, ele muda essa variável alto, né? E quando ele muda essa variável alto, ele vai dar um trigger nesse effect, porque ele está sendo referenciado aqui dentro. E o que ele vai fazer? Se alto for verdadeiro, né? Se for falso ele vai retornar, então ele não vai fazer nada. Mas se alto for verdadeiro,
ele vai criar o timer que modifica esse show, né, que mostra ou não o elemento, o P, automaticamente. Qual é o problema disso aqui? Vamos criar ele. Beleza, está fazendo automático a cada 500 milissegundos. Beleza, tá certo, né? Sem problema. Mas, vamos fazer o seguinte. Vou desativar isso aqui. Não desativou. Primeiro. Além disso, vou clicar mais vezes. Ele está criando mais timers, sem parar. Porque eu só criei o timer, eu não destruí ele. No momento eu destruí. Então, enfim, eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser e vai ficar fazendo. Por quê? Porque esse timer foi criado e nunca foi destruído. Simples assim, não tem muito segredo aqui. Toda vez que o alto muda, né, que é aquele botão, aquela checkbox que a gente estava clicando, ele cria um intervalo novo. Só que o que a gente quer que toda vez que o alto seja destruído, né, toda vez que ele mude, a gente quer que o intervalo suma, porque o intervalo tinha a ver com o alto só atual. Como a gente faz isso? A função de retorno, de destruição, é a forma mais fácil de fazer isso. Então a gente tem essa função clearInterval, que também é do JavaScript, built-in, construído do JavaScript, que ela destrói o intervalo. Não tem muito o que fazer, tu passa o sistema para ela destrói o intervalo. O que nesse caso a gente está fazendo? A gente está retornando, né, para o effect, a função de destruição, que ele limpa o intervalo toda vez que o alto mudar. Ou seja, o que vai acontecer? Inicia a nossa página com tudo false. Quando a gente clica para ativar o alto, ele vai criar um intervalo. E quando a gente clica para desativar o intervalo, ele vai chamar a função de destruição. E daí ele vai entrar aqui, o alto vai estar false, vai estar true, né, na verdade. Então ele vai retornar, vai estar false, na verdade. Enfim, vai retornar. Aí se a gente ver aqui, ele vai dessa vez funcionar, beleza? E se eu desativar, parou agora, porque ele vai destruir o intervalo. E se eu clicar de novo, várias vezes, aí funciona direito. Agora a sintaxe disso aqui. Não é muito difícil, mas enfim, só deixando bem claro. O effect, tu retorna a função de intervalo para ele. Então tu tem que retornar uma função. Isso é uma função anônima, né? A gente já viu muitas funções anônimas e não é para ser algo novo para ninguém. Mas isso aqui é o equivalente a tu fazer uma function clear, que, enfim, dá clear no intervalo. Só ele receber o intervalo, né? Blá, blá. Aí é o equivalente a tu passar ela aqui. A função clear. Não é exatamente, porque, enfim, quem percebeu tem coisas diferentes. Mas usem a sintaxe com função anônima, que é bem bonitinho, funciona bem e não tem muito segredo. O React tem exatamente isso aqui, essa mesma situação, tu tem o próprio effect, é igualzinho, e tu tem a mesma sintaxe, tu retorna também uma função de descrição. É exatamente a mesma coisa. Então, pro React e pro Svelte, nesse caso, não tem diferença nenhuma, é exatamente igual. Tirando a sintaxe da Runa, né, obviamente. A única diferença do React seria isso aqui. Seria, tu importaria uma função, blá blá, o nome dessa função é useEffect. E tu faria desse jeito. Essa sintaxe é exatamente a do React. Tá aí. Beleza. Aí agora considerações sobre efeitos. Efeitos raramente são usados. Muito raramente tu precisa de efeito. É até por isso que toda vez que eu tive que falar de efeito e tanto aula assim quanto agora, é difícil de tu achar um exemplo que tu mostre quando é que tu precisa de efeito. Quais são as situações que tu vai usar um efeito? Quando tu precisa de fazer uma requisição para uma API em resposta a alguma modificação de variável reativa. Aquele exemplo do filtro que tu falou, né? Se tu tem um e-commerce, que tu tem um botão que filtra por preço. Quando o usuário mudar o preço, esse input de preço provavelmente tem um estado associado a ele, que é o preço atual sendo filtrado.
toda vez que ele mudar, tu vai ter um efeito que está gerenciando isso. E toda vez que esse preço mudar, tu vai fazer uma requisição externa para o banco de dados para pegar o preço do... né? Então esse é um exemplo clássico de o efeito é útil. E tu realmente vai precisar de um efeito para isso. Mas, no Svelte especificamente, tu tem uma opção um pouquinho maior de efeito para isso, que é um negócio chamado etcd. É um @etcd. Eu não mostrei isso. Quem quiser dar uma olhada na documentação pode olhar. Porque ele é equivalente ao effect. Etcd, a pronúncia escreve... Eu vou mostrar no site do Svelte. Dá para mostrar rapidinho. Se a internet colaborar, dá para mostrar. Aqui. Svelte, vem aqui. Aqui. Esse attach não tem muito segredo, ele é basicamente um effect, só que em um elemento só. Deixa eu ver se ele tem um exemplo usando função anônima, que daí é mais fácil de ver. Aqui, a função anônima. Tu tem um elemento canvas, que dentro dele tem um attach, e esse attach é basicamente um efeito que só roda dentro de canvas, certo? A diferença é flat. Então o attach é um efeito dentro do componente. Nesse caso do e-commerce, esse attachment teria que ficar dentro da div que vai ter os produtos, né? Por exemplo, ao invés de ficar no componente inteiro, que é o que o effect faz. Então esse é outro motivo de effect no Svelte a gente não usa muito, porque o attach ele é mais específico e em geral tu usa mais específico, é melhor. No React eu não sei se tem o equivalente a um attach, eu não sei se tem, eu acho que não. Mas, enfim. Outra situação que tu vai ter que usar o effect nesse caso que a gente viu quando tem um timer, né? Vai acontecer. Bibliotecas externas, porque vai ter algumas bibliotecas que não vão integrar muito bem com o Svelte, ou até com o React, talvez, se for o caso. E tu vai ter que usar uma biblioteca externa para fazer isso. O caso do React, o que acontece é o seguinte, o React ele tem o que a gente chama de um DOM virtual, né? É o Document Object Model virtual. O React ele faz várias coisas por baixo dos panos, né? Porque ele é uma biblioteca em tempo de execução. Então ele não usa só o DOM do HTML puro, ele usa o DOM virtual dele. Então, enfim, ele faz muita coisa por baixo dos panos. Então, às vezes, tu mexer num componente enquanto ele está rodando, vai dar ruim, basicamente. O effect no React, ele te dá a oportunidade de tu mexer na página depois que o DOM virtual estabilizou, digamos assim. Então, tipo assim, mudou o estado do DOM virtual, né, mudou algum estado, e o DOM virtual mexeu na página, um monte de coisa que ele fez lá, beleza. Se tu mexer na página enquanto o DOM virtual está mexendo, vai dar merda, vai acontecer alguma coisa errada. O effect no React ele te permite rodar algo depois do DOM virtual estabilizar, digamos assim. Então o que é que tu pode fazer, por exemplo? Tu pode, dentro do effect, usar o próprio DOM do HTML. Tu pode vir dentro do effect e fazer coisas tipo document.getElementById, alguma coisa, .focus, sei lá, tu quer focar um elemento específico. Tu não pode fazer isso aqui enquanto o React está mexendo no DOM virtual, porque vai dar ruim. Tu vai focar no elemento e ele pode desaparecer, por exemplo. Então tu faz isso dentro do efeito, porque depois que o React estabilizou, digamos assim, aí tu foca. É um exemplo meio besta, mas que acontece. No caso do Svelte, isso pode até acontecer também, eu acho. Mas eu acho que não, na verdade. Eu acho que não acontece uma situação dessa. E em geral tu faria isso com attach, tá? Tu não faria isso com o effect no Svelte, pelo menos. Esse exemplo específico, se vocês se encontrarem fazendo isso, tem alguma coisa errada, tá? Vocês não usam o getElementById em um framework, geralmente, tá? No React vocês usam um negócio chamado de referência de elementos, então tu pode referenciar um elemento. No Svelte tu pode literalmente usar uma variável que é um elemento. A linguagem te permite fazer let elemento é igual a state vazio, vai começar indefinido. E eu posso vir aqui e, por exemplo, falar o seguinte:
Estou dando conteúdo extra aqui, né? Mas enfim. Tu pode fazer bind, de novo, bind a gente viu várias vezes. Des. O que é que você vai fazer? Isso vai salvar uma referência desse próprio elemento label dentro da variável element. Então a variável element agora é o equivalente ao document.getElementById que selecionaria essa label, certo? Então no Svelte essa é a forma certa de fazer isso. Aí agora sim tu vinha aqui e faria o seguinte: element.focus, alguma coisa desse tipo. Isso é bem útil, na verdade. Eu deveria até. Eu não sei se eu falei disso em alguma aula, eu devia, se eu não falei. Acho que no Bio eu falei disso, na verdade. Acho que eu falei isso. Não sei se eu falei, na verdade. Falei. Se eu não falei, agora eu falei. Coisas que vocês não devem usar o efeito. Criar ou utilizar variáveis reativas. É bem óbvio, né? Usa a runa state, que é o que a linguagem tem. Especificamente atualizar variável reativa é um problema dentro do effect em qualquer framework, né? no React ou no Svelte, porque é bem direto ao ponto. O effect ele roda toda vez que a variável reativa atualiza. Se tu atualizar a variável reativa dentro do effect, o effect vai rodar de novo e tu cria um loop automaticamente. Então a tua página vai parar. Eu posso até fazer isso aqui para vocês verem. Ela vai dar erro. Vou fazer o seguinte, vou tirar tudo aqui, não importa. Alto é igual a não alto. Ou seja, eu estou referenciando a variável reativa alto, mas eu também estou modificando ela. O que vai acontecer? Vou dar um F5, vou tentar abrir aquele elemento, aquele componente. Vou abrir o F12. E vocês vão ver aqui. Ele deu um erro de effect depth, ou seja, profundidade de efeito. O efeito cresceu uma pilha gigantesca e estourou a memória do site, enfim. O site provavelmente até quebrou. Não, quebrou não. Se eu tivesse modificando, ele provavelmente ia quebrar. Mas enfim, não façam isso. Reagir a input de usuário. Usa evento do JavaScript mesmo. Não usa para reagir a input de usuário. Por quê? Tu pode se sentir tentado a fazer o seguinte. Pô, eu tenho aqui eu tenho meu bind, né? Então eu tenho aqui, eu consigo checar quando o usuário mudou de variável, porque é o seguinte, aqui dentro, se eu referenciar auto aqui dentro agora, toda vez que o usuário der um input nessa checkbox, eu vou ter acesso a esse input dentro dessa função. Pronto, facilitou minha vida. Vou usar efeito para isso. Não usa efeito para isso, porque tu tem evento para fazer isso já. Então usa um evento, nesse caso tu pode usar o evento onChange do input. OnChange que é quando o valor muda. Então não usem efeito para isso, certo? Sincronizar variáveis reativas. Isso é um caso específico que o Svelte dá, eu vou até mostrar, já está aberto. Que é um caso um pouquinho complicado de... acho que tem best practice. Best practices. Effect. Não é aqui não, velho. Eu acho que é aqui. When not to use effect. Esse é o caso em que tu tem dois inputs de range, que é o input de... É o slider, né? Aquele slider de número. O slider que vai, sabe? E nesse exemplo, eu vou copiar esse código para mostrar para ver. Mais fácil. Deixa eu vir aqui. Essa situação aqui, ó. Tu tem um slider que tu quer sincronizar dois sliders, basicamente. Tu pode se sentir tentado, novamente, a fazer isso daqui, ó. Cria um efeito que atualiza o left para ser igual ao, né, o esquerdo, para ser total ou menos a quantidade left, não é esquerdo, isso é left de resto. Cometi um crime agora. Porque é um exemplo de dinheiro, né, enfim.
eu gastei 100, então não tem nada restando. Se tem 100 restando, não tem nada gasto. Enfim, tem que estar sincronizado isso. Então, a quantidade que tem restante é o total menos o que eu gastei. Mas a quantidade que eu gastei também é o total menos o que resta. Vocês estão vendo que está funcionando. Mas ele recomenda que eu não faça. Por quê? Eu não sei. Eu não cheguei a descobrir. Isso não dá erro. Vocês vão ver que não dá erro. Cadê? Foi pro outro lado. Ah não, deu um erro. Assim. Depois tu botou um Z, né? Acho que foi. Oxi. Não, mas tá dando erro. Ah, no VS Code. Hã? No VS Code tu não colocou. Ah, eu botei no VS Code. É. Pode falar. Vai dar erro. Ah, tá aí, beleza. Opa. Aqui. Enfim, não tá dando erro isso. Mas enfim, o que tu faria pra isso? Ele recomenda que tu faça um negócio um pouco mais complicado. Que é. Não é mais complicado, na verdade. O código é bem mais limpo. Talvez seja até por isso que eles recomendam. Que é tu usar um bind velho. Só esse bind velho, ele geralmente não aceita uma variável, né, dentro dele. Só que não precisa ser uma variável, tu pode usar uma função que atualiza que atualiza duas variáveis, por exemplo, ao mesmo tempo. Então essa é a forma mais correta de fazer isso. E eu acho que é só por diminuição de código mesmo, enfim. E assim, eu acho que é manutenção também, porque tem um problema de vejam que aqui dentro a gente ainda está atualizando variáveis dentro do effect. Então é uma situação que pode dar ruim, eu imagino. Se tu mexer esse código um pouquinho. É isso que tinha para a aula de hoje, certo? No fim, deu um tempo legal, na verdade. Então, eu tenho um exemplo pronto aqui, então eu acho que eu vou mostrar ele pronto. Eu vou só passar por cima do código. Eu ia fazer do zero com vocês, mas... É porque eu não acho que vai dar para fazer em tipo 20 minutos, sabe? Acho que vai dar mais 40. Acho que dá. Qualquer coisa, se quiserem, eu posso fazer outro dia. Eu devo voltar nesse exemplo no final ainda do curso, que a gente vai fazer um exemplo completo, eu pretendo fazer um exemplo completo. Nem que seja uma aula a mais. Uma aula extra, para quem quiser ver. Mas deixa eu abrir aqui então o exemplo pronto já, e só mostrar para vocês ele e o código. Apesar de que esse exemplo, boa parte, ele é uma continuação do exemplo que eu dei na aula 6. Foi na aula gravada. No final da aula gravada. Pra quem viu. Era um chat, basicamente. Mas como muita gente não deve ter visto, eu vou dar uma passada nele por cima. Eu estou abrindo aqui. Tá aqui o código, beleza. E tá aqui o exemplo. Tá aí. Não é a coisa mais linda do mundo, porque eu não tive muito tempo mexendo no CSS. Mas ele tá um pouquinho mais bonito do que o exemplo da aula gravada, né? Que tava bem quebrado. Bem feio, na verdade. E o que é isso aqui? É uma página de chat. Eu tô com medo do que vai aparecer aqui. Ok, são capturas de tela. Não dá pra ver nada. Acho que não tem problema não. Tá. Vou deixar aqui. Tá aí, pronto, gostei. Essa é a minha imagem do usuário, né? Minha foto de perfil, enfim. Então essa página te permite selecionar uma foto de perfil usando o seletor file do próprio HTML, que a gente deve ter visto na aula 3, provavelmente. A gente tem um nome de usuário, que é o input. Vou botar aqui web. Mensagem oi. E eu posso enviar a mensagem e ela vai lá para baixo. Boa noite. E tá aí, a mensagem sobe. Isso é parte do CSS que eu vou mostrar. Enfim, posso clicar aqui. E a partir do momento ela começa a scrollar para baixo. Essa é a página, certo? Vou mostrar o código dela.
Cadê aqui? Seguinte, essa página primeiramente tem 3 estados. O primeiro estado é o nome de usuário, do usuário. O segundo é a mensagem que ele está escrevendo no momento. O nome do usuário também ele está escrevendo no momento. E o terceiro é a imagem que ele escolheu na input file. Ela tem mais uma, na verdade, mais um estado, que é as próprias mensagens que aparecem lá embaixo. Aí o que rola aqui? Vou mostrar o HTML antes de mostrar tudo ali. Primeiro a gente tem a barra de navegação, que é um componente diferente, certo? Essa barra de navegação aqui em cima, que não tem navegação, na verdade, é só um header, na verdade. O código dela é de fato só um header. Aqui embaixo tem CSS, que eu não vou mostrar para vocês. Eu vou mandar esse exemplo para vocês também, então, para vocês verem depois. E agora a gente tem o conteúdo principal, que é o seguinte. A gente tem uma div primeiro, em cima de tudo. E a gente tem a nossa imagem, começa por aí. Essa é a imagem da foto de perfil, é do lado de cima. Que é essa daqui, essa imagem aqui. Eu começo com if, por quê? Porque vocês viram lá em cima que eu defini esse estado como indefinido, primeiro. Esse estado inicia indefinido. Porque o usuário começa sem imagem, não tem como adivinhar qual é a imagem do usuário. A não ser que eu estivesse num site mais assim, mais completo, e eu fizesse uma aquisição antes de qualquer coisa, porque o usuário já tem uma imagem no banco de dados, eu fizesse uma aquisição para essa imagem e pegasse essa imagem. Nesse caso eu não tenho, né? É um site mais simples. Então a minha imagem começa indefinida. Como a minha imagem começa indefinida, eu quero mostrar que ela está indefinida antes de qualquer coisa. Então eu estou usando um if, que o else dele é nenhuma foto de perfil selecionada. Outro problema que eu teria, se eu não fizesse isso aqui, é o seguinte. Imagem seria indefinido, e bem aqui, esse objeto seria indefinido. Então ia dar um erro na minha página se eu não tivesse isso aqui. Certo? O que está acontecendo aqui? Isso é algo que eu falei na aula gravada, né? Que eu não lembro qual dúvida, eu acho que é assim. Que é o seguinte, isso é coisa do HTML, não é dos Velvet, certo? É do próprio HTML JavaScript. Quando tu carrega um arquivo a partir desse input files aqui, ele não tem um valor que nem os inputs de texto têm. Os inputs de texto têm um valor. Ele, ao invés disso, tem um files. Files é um vetor que contém arquivos. É um vetor de arquivos. Só que, nesse nosso caso, o usuário só pode acessar um arquivo. Só pode adicionar um arquivo, né? Perdão. Então, esse files é um vetor que só tem um arquivo. É por isso que, bem aqui, a gente acessa image 0. E a gente não se importa de checar se tem mais um, porque a gente sabe que só tem um, exatamente. Só que qual é o problema? Esse files, ele não é um vetor de arquivos, é um vetor de imagens. Ele é um vetor de um objeto que representa uma imagem, certo? Um objeto de JavaScript que representa uma imagem. Esse objeto é um objeto desse tipo aqui, ó. Deixa eu mostrar. É um objeto file, que é um objeto de JavaScript. Vou parar. Tem algumas coisas aí. Aí, como é que a gente faz então? Porque a gente está no HTML, evidente, certo? Lembrando que a gente está no HTML. E o source tem que ser um string. Tem que ser a string que é o caminho para a imagem. Para isso a gente tem, de novo, no HTML, não é no Svelte, no JavaScript nesse caso, esse objeto, né? O URL, que ele representa a URL da página, né? Então são os métodos de URL, né? Os métodos que tu pode mexer com URL. Que nesse caso ele tem um método que ele cria uma URL nova para um objeto de arquivo. Então tu passa para ele um arquivo, que é aquele objeto que a gente viu lá em cima, né? O objeto file, e ele cria uma URL baseada nesse arquivo. Então, nesse caso, ele vai retornar o URL também, que é um string, vocês podem ver. E daí a gente passa esse retorno para o source. O que vai acontecer basicamente, né? Resumindo, o usuário vai adicionar um arquivo, a gente vai passar esse arquivo para cá, porque, lembrando, a imagem tem state, cadê? Imagem tem state, ou seja, quando o usuário modificar a imagem, isso e vai deixar de ser false, vai virar true.
a gente vai acessar o primeiro elemento, que é o file, e a gente vai criar uma URL baseada nesse file. E a gente vai fazer o sort da imagem, né, ser esse arquivo. Então é uma viagemzinha, mas é o jeito certo de fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui. Enfim. Seguindo na página, o que a gente tem é um formulário, que é esse formulário bem aqui. São essas coisas embaixo. É o nome do usuário, a mensagem e o botão de enviar. Esse formulário ele tem um submit que previne que o formulário recarrega a página, por padrão. E depois ele só chama a função render_submit. Essa não é a forma mais bonita de escrever esse código. Eu poderia passar o e para cá e, enfim, foi só o jeito que eu fiz. A função render_submit, ela faz o seguinte. Ela primeiro faz uma checagem de se está tudo certo, né? Então primeiro ela checa se tem imagem. Se não tiver uma imagem, tem que ter uma imagem, então ela pede uma imagem e retorna. Se o nome de usuário for vazio, também retorna, porque tem que ter o nome de usuário. E se a mensagem for vazia, ao invés dela, ela só não dá uma alert, né? Porque, enfim, ela só não envia a mensagem. É um user experiencezinho besta. De novo, esse código também não está muito bonito. A forma mais certa de fazer isso seria jogar um erro aqui e pegar esse erro lá em cima. Mas eu quis deixar o código menor para ser mais fácil de explicar. No final, se tiver tudo certo, né, se a checagem estiver passada, ele simplesmente adiciona a mensagem no nosso vetor de mensagem lá em cima, que de novo é um estado. Então assim que eu der um push, ele vai automaticamente atualizar a nossa mensagem lá embaixo. No fim, eu só faço o input de mensagem ser vazio para, de novo, eu já falei isso aqui, a user experience, né? Tu manda a mensagem e tu quer que o input fique vazio. Aí, além desse formulário, a gente tem uma div, que são as próprias mensagens, né? Essa div aqui embaixo, bem aqui. Ela tem o each, certo? Que é um each para cada mensagem no vetor de mensagens. E aqui embaixo a gente tem o else, que a gente viu na aula passada, que a gente pode botar um else no each e só vai ser renderizado se esse vetor for vazio, essa lista for vazia, né? Estou falando vetor, essa lista for vazia. Aí essa lista ela é bem simples, ela só para cada mensagem que estiver dentro da lista, ela mostra a imagem da lista, o nome do usuário e a mensagem. Por quê? Porque a gente adicionou nessa lista, a gente não estava adicionando qualquer coisa, a gente estava adicionando um objeto que tem a imagem como a URL já direto, então a gente já cria a URL direto e adiciona no vetor, na lista, o nome do usuário e a mensagem, certo? Vocês vão pegar um objeto porque é a forma mais fácil de agrupar esses dados, é fazer um objeto. Se fosse uma linguagem orientada a objetos, você usaria uma classe. No JavaScript você pode usar uma classe, mas JavaScript seria mais simples de fazer assim. Enfim, essa é a página, não tem muito mais o que dizer, eu acho. O funcionamento dela é esse, o texto está funcionando direito. Eu posso adicionar coisas aqui, beleza? E eu posso adicionar false fragments. De alguém, você vai e false fragments, beleza? E o CSS, vou passar rapidamente pelo CSS. Vou falar aí por cima antes, na verdade. Isso é simples, né? É só um header que ele vai até o final da página e tem o fundo branco. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Tá aqui, background color, não tem nada muito complicado aqui. Não tem, por exemplo, flex aqui, então eu não vou nem passar nada. É só estilo, certo? Essa página já tem coisas mais interessantes porque é o seguinte. Essa página é a parte de baixo, né? A parte de baixo do header. Primeiro, o que ela tem? Eu uso o estilo global para selecionar o body. Por quê? Não tem body dentro dessa minha página. Se eu selecionar o body sem estilo global, não vou acessar nada. Então eu tenho que usar o global para, por exemplo, tirar a margem. Outra forma de fazer isso seria tu criar um arquivo CSS por fora e importar ele ou dentro do teu index.html ou dentro do teu main.js. O JS tu pode adicionar um CSS aqui. Tu pode vir aqui e fazer app.css
E se esse arquivo CSS existir, ele vai para dentro da sua página, certo? Eu acho que a sintaxe é essa. Não tenho certeza, mas acho que é. Vocês testam para mas não me engano. Eu também tenho que fazer esse aqui global, porque eu quero que todas as, não importa onde na minha página, eu quero que tudo seja border box. De resto, eu tenho, isso aqui também poderia ser global, porque, mas nesse caso não é, porque eu não estou usando outros lugares, mas isso aqui é uma forma simples, que eu pessoalmente gosto de usar, para centralizar elementos da minha página. O que é que isso aqui faz? É um display flex, que tem, ele alinha o eixo principal do flex no centro, e no eixo secundário também no centro. Então isso aqui é uma classe simples para tu centralizar um elemento qualquer. Tu poderia deixar isso aqui global para tu poder usar em qualquer lugar da tua página, por exemplo. Nesse caso específico, eu estou usando só para centralizar a foto de perfil. Então, vou adicionar aqui a foto de perfil. Está centralizada. Se eu por acaso tirasse isso bem aqui, ó. Selecionar de novo a foto de perfil. Ela está mais para cima, estão vendo, né? Então eu gosto de fazer desse jeito, essa centralização, porque ele centraliza tanto o vertical quanto o horizontal facilmente. Sabe? Então é uma dica aí para quem quiser fazer dessa forma também. Aí centraliza bonitinho. Tá aí. Depois a gente tem outra coisa que também é bem geral. Então isso aqui é só uma caixa que fica no meio da página. No caso, tudo que eu estou fazendo aqui é widget de 50%, então é para pegar 50% do elemento pi, e margem zero alto. Você vai fazer ele centralizar. Contanto que seja um display box, certo? Quais são os exemplos que são dois box middle aqui na minha página? Calma aí. Dois box middle. Essa parte sim é um box middle, e essa parte de baixo é outro box middle, certo? Então, eles têm 50% do total e eles centralizam o meio da página. Tem algum erro? O widget dele é 50%? Sim, o widget é 50%. Claro. Não parece? Ok. O lateral lá. Não posso ver. Engano, né? É 512. Eu acho que é só dá enganado. Mas 50%. Aí, assim, responsividade não está responsivo, tá? Deixando bem claro. Mas, como eu estou usando esse box middle, que é eu estou usando uma classe só para fazer isso aqui, estou fazendo uma besteira aqui, né? Porque eu estou fazendo 50%, se a tela diminuir, isso aqui vai quebrar inteiro. Mas eu estou fazendo uma besteira regulada, né? Uma besteira modulada. Então, se eu quiser consertar minha besteira, é muito fácil. Eu venho aqui e adiciono um Media Query. Rodo Media, né? Screen, Range, Min, enfim, não vou escrever. Mas é uma besteira muito fácil de consertar porque ela está modularizada, certo? Então é boas práticas aí de CSS para vocês também. Enfim, esse é o nosso box middle da página. Aí eu tenho esse borrow center, que ele só está sendo usado em um lugar, que ele faz o seguinte, ele deixa o widget dele mesmo 100%, certo? Então ele pega 100% do elemento, ele posiciona absolutamente a posição absoluta, ou seja, ele ignora o posicionamento padrão no HTML, que a gente viu na aula 4, eu acho. E o que ele faz? Ele faz borrow 0 pixels. O que você vai fazer? Você vai colocar o elemento lá embaixo da página, no centro da página. Além disso, ele faz outra coisa, display flex e justify content center, ou seja, ele vai fazer ele mesmo ser um flex, ele vai justificar no centro, no eixo horizontal, porque o flex com padrão é horizontal. Qual é o elemento da nossa página que está em um bottom center aqui? É esse elemento aqui, que está no centro da página. Mas ele não é o bottom center, certo? O que está acontecendo aqui é o seguinte, o bottom center é 100%, que a gente viu. Então, na verdade, ele está daqui para lá, só que dentro dele tem esse elemento menor que está alinhado no centro, porque a gente fez um flex que alinha no centro, certo? Então foi assim que eu fiz esse display que cresce, ao invés de descer, certo? Essa mensagem que cresce. Porque quando esse elemento cresce, como eu estou com aquele position absolute e o borrow,
ao invés dele, o bórum ele vai pegar do bórum do próprio elemento, certo? Então ele vai crescer, ao invés de descer para baixo e estourar a página, certo? Só que, como se eu crescesse muito, eu ia passar daqui, eu tenho que dar um tamanho máximo para ele, certo? E aí vem um problema de responsividade que eu não consegui consertar e eu não vou conseguir falar para vocês como conserto, tem que parar para pensar nisso. A minha solução foi, deixa eu adicionar uma mensagem para compartilhar. Blá, 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 blá. Foi adicionar um limite, mas esse limite está basicamente fixo. Eu estou usando REM como unidade. Então isso aqui vai quebrar em páginas mais baixas, certo? Mais com height melhor. Para consertar, eu não consegui pensar ainda como é que conserta isso, mas enfim. Esse é um layout que vocês vão. Não começa a ser um layout diferente. É por isso que eu ia mostrar, porque não é um layout comum, certo? Então, naturalmente, você vai ter mais dificuldade em implementar esse layout. Que nem eu falei na aula 4, eu acho, layouts mais difíceis são mais difíceis de implementar, naturalmente. Quanto mais simples for o teu layout, mais fácil é de implementar. Beleza. Aí, isso é estilo, tá? Eu mudei o botão para ele ser roxo, aqui, bonitinho. Tem muito o que dizer. Isso aqui é essa página inteira, é mais utilização também, não tem muito o que dizer. A única coisa que tem aqui é que, deixa eu mostrar no F12, que é mais fácil isso. Mas isso é bem simples. Deixa eu puxar pra cá. Esse elemento aqui ele é um flex, ou seja, a imagem está num elemento sozinho e o formulário inteiro está num elemento separado, só para botar um lado do outro. É bem simples. O formulário em si ele também é um flex, só que não tem muito motivo. Ele é um flex só porque eu quis fazer um flex, mas ele não precisava ser. Foi só porque eu quis botar um gap. É porque assim, eu pessoalmente gosto de usar flex, porque a gente pode usar gap, senão a gente teria que usar margin borrow, e daí eu teria que botar um botão sem margin borrow, e eu tenho que dar margin borrow individualmente para cada input. Enfim, o gap para mim pessoalmente é mais fácil. Mas vocês não precisam fazer isso. Também eu usei um gap, né? Para fazer isso, mas enfim, eu acho um pouquinho mais fácil. Mas aí é a escolha de desenvolvedor. Mensagens Messages é esse elemento aqui, né? Essa div. Ela também é bem simples. Ela é um flex, mas é um flex de coluna, então ela desce, né? Ela tem um gap de 0.5 para cada mensagem e ela tem um overflow alto. Então ela vai scrollar quando ela estourar a página. Aí a situação interessante dela é aquela do MaxSite. O MaxSite, né? Eu não estou usando ainda, estou usando o ViewLite. Também vai quebrar, provavelmente. Eu não testei página menor, mas também vai quebrar, provavelmente. Posso até deixar aqui. E é o que eu falei. O ViewLite, nesse caso, provavelmente não vai funcionar direito. Você teria que parar e pensar uma forma melhor de fazer isso. Vou botar um ViewLite aqui. Quebrou outras coisas, mas enfim. Isso aqui quebrou também, tá descolagem na página, estão vendo, né? A página vai se problema. Enfim. Não é uma solução perfeita. Não é uma solução boa, na verdade. Sendo justo. Mas enfim, esse elemento é simples, não tem muito o que dizer dele também. Ele tem um border radius que ele... Esse elemento não tem border radius em cima, porque eu quis fazer esse border como se ele estivesse descendo, subindo. E esse não tem embaixo. Enfim, nada demais também. Vocês podem fazer isso desse jeito, porque vocês podem adicionar o border radius para cada canto individualmente. Eu não sei se eu cheguei a falar isso, mas tá aí. Eu devo ter falado. Message é cada mensagem individualmente. A mensagem individualmente também é um flex, mas é a mesma situação do formulário. Eu só fiz isso porque eu queria dar um gap ao invés de usar margin borrow, certo? Mas é a mesma coisa. Aqui é estilo, tem que dizer. Profile pic é esse elemento aqui, certo? É o elemento de imagem. Deixa eu pegar o F12. Essa imagem, certo? Não tem muito o que dizer sobre ela também. A única coisa,
especial que eu tenho a dizer sobre ela é que eu estou fixando tanto o widget quanto o height porque eu quero que ela fique quadrada. Então se a imagem for longa, ela vai amassar. Eu dou border radius na própria imagem, certo? Então, tu pode fazer isso e eu dou uma borda para ela. E eu tenho uma versão menorzinha dela, que é o que eu uso ali embaixo aqui no chat. E é isso, esse é o CSS da página. Acho que deu para passar por tudo. Essa aula eu estiquei bastante, foi até mais tempo do que normalmente. Tem alguma pergunta? Por que quando tu vai usar o width height da profile picture lá em cima, tu usa 0 rem? Por que o rem especificamente? Porque o rem, né? É 8 rem, né? É um 8. Tá vendo 0? Não, se fosse 0 ia ser extremo. É. Porque o rem porque é o seguinte. Assim, não tem muito motivo. Se não fosse rem, eu usaria pixel, certo? Eu pessoalmente prefiro usar rem quando eu vou usar quando eu vou usar pixel, eu prefiro usar rem. Por exemplo, todos os meus paddings aqui também são rem, certo? Deixa eu pegar o pad. Tá aí, também é rem. Não sei, eu acho. Eu vejo que acontece muito, então eu comecei a fazer isso por costume, porque as pessoas costumam fazer isso. Eu acho que tem alguma coisa a ver com, eu não sei se o zoom da página funciona melhor, mas enfim. Tem alguma coisa. Escala, Eu não sei se eu deixasse pixel, eu acho que funcionaria pra lá também. 8 rem são muitos pixels, eu não sei, não sabe fazer esse cálculo, eu vou fazer 160 aqui. 160 a 10 rem, acho. Funciona normal também, mas enfim, não sei. Assim, o que eu posso dizer aqui em cima não teve muito motivo, aqui embaixo teve um motivo intencional de que eu queria que isso estivesse relacionado com o tamanho da fonte de fato aqui, certo? Então aqui tem um motivo específico, aqui não. Aqui até podia ser pixels. Mas aqui eu queria que a fonte fosse relativa ao tamanho da imagem, fosse relativa ao tamanho da fonte. Certo? Aí em cima podia ser pixels. Tem mais alguma pergunta? Não? Alguém em casa tem alguma pergunta? Em casa não sei, mas enfim, não tem como estar todo mundo em casa. Acho que não. Então foi isso a aula. De novo, isso termina o nosso módulo de. Deixa eu voltar para o slide. Isso termina o nosso módulo de back-end do web, que era sobre Svelte. A gente vai voltar para o Svelte em outro contexto, lá no back-end, que é para o Svelte Kit. Deve ter uma outra aula disso. E daí a gente vai ver mais coisas de front-end nessa situação, é por isso que eu falei que vai ter muito front-end. Mas é isso, a partir da próxima aula a gente vai ver back-end com Node.js e Express. E é isso. A aula de hoje foi essa. Obrigado por quem participou. Quem tiver dúvidas no YouTube ou enfim, pode mandar no e-mail. E obrigado aí. Valeu. O que foi? Gravou? Gravei.